Seja muito bem-vinda ao Encontro de Leoas. Aqui toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e a ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o tema de hoje é como saber qual fase do fim do relacionamento eu estou. Que é, Andressa? Tem 4 fases que eu preciso passar desse fim de relacionamento e eu não tô sabendo? Gente, hoje é justamente sobre isso o nosso tema. Mas antes da gente começar com o conteúdo, eu já vou fazer um pedido especial para você compartilhar esse conteúdo, esse encontro de leoas com alguma amiga que está precisando superar o ex e ser feliz novamente. Quem aí de vocês sabia, né, que existem 4 fases do fim do relacionamento que precisam ser superadas para que você consiga retomar a tua vida, para que você consiga se desbloquear emocionalmente? Muitas mulheres não sabem que é necessário passar por essas 4 fases para conseguir superar o ex e ser feliz novamente. E aí é por isso que muitas de vocês ficam aí e passa-se 5 meses, 6 meses, quase um ano da tua vida e você tá travada emocionalmente porque você não passou por essas 4 fases. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Andressa, quais que são essas 4 fases? O que é característico, né? O que eu sinto para saber em que fase eu tô? Vamos lá. Quando a gente passa por um fim de um relacionamento, a primeira fase que eu gosto de chamar é a fase da leoa ferida, tá? Pega já o teu papel e caneta, o teu caderninho do autoconhecimento aí e vai marcando quantos pontos, né? Quantos desses cenários, desses sentimentos que você sente para você chegar no final desse nosso encontro de leoas e você saber em qual que é a fase que você tá bom? Então vamos lá. A primeira fase é a fase da leoa ferida. Normalmente, essa fase da leoa ferida, ela é característica do primeiro momento, ou seja, a partir do momento que esse relacionamento acabou, normalmente essa fase ela acaba permeando o teu emocional por mais ou menos um mês, tá? Um mês. Mas lembrando que tem gente que sofre e fica presa nessa fase o resto da vida, tá? Então vamos lá. A fase número 1 é a fase da leoa ferida. O que a leoa ferida sente? O que você sente num primeiro momento? Você sente o baque emocional, você sente a dor da rejeição, você sente o abandono, a solidão. Pontos muito característicos dessa fase é o choro intenso. Pontos característicos é você não ter ânimo para nada, você não conseguir trabalhar direito, você não consegue se alimentar direito, você deixa de cuidar de você, você acaba empurrando a tua vida, né? Então, você perde, é como se te sugassem toda a tua energia. E aí você não consegue mais dormir direito, você tem crise de ansiedade constantemente, de passar mal. Às vezes você tá no seu trabalho, num dia normal, você tem uma crise, você tem que correr para o banheiro chorar porque você é tomada por esse sentimento. Além disso, esse momento da primeira fase, ele está muito vinculado aos entendimentos, né? O que isso significa? Você tentar entender por que o teu ex tomou aquela atitude, o que desencadeou aquele fim de relacionamento, por que o teu ex muitas vezes te traiu, ele te trocou por uma outra pessoa, o que fez ele ter aquela decisão, e você busca entender, você é aquela sede incansável de tentar entender, Andressa, por que isso aconteceu, eu tô tentando buscar justificativas, eu olho para o passado, eu olho para as minhas atitudes, você se questiona sobre o teu comportamento, porque você pensa assim, meu Deus, mas eu me doei tanto para esse relacionamento, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, aonde eu errei, qual que foi o meu problema, né? Por que eu fui traída? O que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer que originou esse término de relacionamento? E aí você se culpa, você alimenta essa culpa muito grande, esse peso, essa responsabilidade, como se você tivesse o poder, né, a varinha mágica de dizer assim, não, eu poderia ter evitado isso aqui. Então, essa fase
ela é muito característica, né? Esses sintomas são característicos dessa fase. Além disso, você guarda uma carga emocional muito grande, né? O teu ex teve determinados comportamentos e você não perdoa, você não consegue aceitar, você se sente injustiçada, você se sente violada, praticamente isso. E aí eu preciso te explicar, né? Por que esse momento, por que essa fase, ela é tão dolorosa? A maioria das pessoas que eu converso aqui nesse perfil estão presas nessa fase e os depoimentos que eu chego são depoimentos muito dolorosos da maioria de leoas que estão presas nessa fase. E por que acontece isso? A gente precisa entender que existe um vínculo biológico. Como assim, Andressa, um vínculo biológico? Quando você está num relacionamento, como é que esse relacionamento é construído? Isso para te entender, como eu sempre falo, aqui nos encontros de Leoa, eu sempre gosto de trazer um conteúdo mais denso, mais profundo para você entender os porquês, né? Os teus sentimentos. E aí, a gente precisa contextualizar esse cenário, essa primeira fase da Leoa ferida, da Leoa característica pela dor da rejeição. A gente precisa entender que existe um vínculo biológico entre você e o teu ex. Como é que os relacionamentos eles são construídos? Qualquer tipo de relação, ela se constrói num primeiro momento, num plano emocional. Ou seja, você se conectou com as emoções daquela outra pessoa e vocês começaram a se entrosar, a se conectar, e aí começou a despertar o amor, a paixão, o desejo, o afeto e assim por diante. Então, tudo aconteceu desde o princípio num polo emocional, tá? E aí, esse relacionamento, ele ocorre nesse nível emocional. Quando acontece o rompimento, quando acontece esse término, a gente precisa entender que a tua mente, o teu programa mental, ele estava acontecendo vinculado com essa pessoa. Então, você tinha uma conexão emocional com essa pessoa. Quando acontece esse rompimento, é como se você levasse um choque emocional, como se você fosse, como se tirassem da tua vida ou algo muito importante. Tirassem da tua vida, você perdesse algo. Por isso que a gente fala que a dor do fim do relacionamento, ela tá muito similar à dor do luto, porque você sente esse rompimento, essa perda. Quando você está num relacionamento, a tua mente, o teu corpo, ele produz hormônios de bem-estar, tá? E se você me disser assim, Andressa, mas eu tava num relacionamento ruim, eu produzia ainda esses hormônios, eu sentia esses hormônios mesmo assim? E a gente precisa entender que sim. Mesmo você estando num relacionamento onde existia um relacionamento disfuncional e desequilibrado, você registrou no teu inconsciente algum benefício. Então, algo de bom você conseguia absorver daquele relacionamento. E aí, o nosso corpo, ele produz hormônios quando a gente está apaixonada, quando a gente está apegada, quando a gente está nesse vínculo afetivo. Hormônios que você já deve ter ouvido falar, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, e a ocitocina, que é o hormônio do apego. E aí, o que acontece? Quando você passa por esse fim de relacionamento, acontece um rompimento. Ou seja, você tomou um choque, o teu inconsciente, ele vai gerar uma emoção. Então, você vai vir carregada de sentimentos ruins, tá? De sentimentos ruins. Porque você levou um tombo, você levou um choque, você levou algo inesperado. E o que acontece? Sempre que a tua mente, tá? Passa por um evento traumático, tá? Sempre que a tua mente passa por um evento traumático, o que acontece? O teu sistema, o teu inconsciente, ele não consegue organizar muito bem essa dor, esse trauma. O teu sistema, ele tem um mecanismo de proteção, digamos assim. Qualquer evento traumático que você passar, o teu sistema ele vai armazenar aquilo no teu inconsciente. E aí, ele como se fosse uma armadura, ele cria uma proteção. É como se a gente dissesse assim para nossa mente: eu não quero mais sofrer, eu vou te proteger. O teu sistema ele vai tentar te proteger e vai criando bloqueios emocionais para você não acessar essas dores. O que acontece? Em outras palavras, você passa por um fim de um relacionamento, você carrega uma dor muito forte, sentimentos muito ruins, e o teu sistema para te proteger, ele armazena essa carga e tchum, esconde isso de você. Por isso que muitas vezes você sofre
tanto você não consegue digerir esse fim de relacionamento, porque a dor que você passou, ela foi tão grande, ela foi tão dolorosa, essa ferida que foi cutucada, esse trauma emocional, ele veio tão grande que você não consegue limpar isso de uma forma, né? Acessar o teu emocional para limpar isso, e aí você fica registrando isso por muito tempo, tá? O que eu quero que você entenda? Nesse cenário todo, a gente precisa entender que o nosso emocional, tá? Ele vai sempre nos camuflar, ele vai sempre tentar nos esconder. Só que por que você tem que passar por essas 4 fases? Porque existe um início, um meio e um fim. Ou seja, você precisa passar por tudo isso para conseguir chegar no final e dizer assim: bom, superei o meu ex, limpei essa carga emocional. Só que o que acontece? Você hoje não tem um botãozinho, né? Você não tem um botão que você aperta e essa carga ela vai por água abaixo. Isso não acontece, isso não existe, tá? Então, a gente precisa entender que sim, existem técnicas, existe conhecimento e existem pontos que precisam ser revistos para você curar essa dor. A segunda fase é a fase da leoa confusa, tá? O que isso significa? Quando você sofre muitas vezes também fisicamente, tá? A fase da leoa confusa é aquele momento onde você não tá tão no fundo do poço assim, tá? Veja se você se identifica. Você não tá tão no fundo do poço assim, porque você parou de chorar, o teu físico tá um pouco melhor, você tá conseguindo se alimentar, você tá conseguindo dormir um pouco melhor. Mas, mesmo assim, o teu emocional, existe uma confusão mental. Nessa fase da leoa confusa, que é a fase número 2, muitas vezes você fica presa nas recaídas, você tem vontade, você é tomada por um impulso emocional de mandar mensagem para o ex, olhar o que o ex está fazendo, acompanhar a vida dele. Então, o teu emocional, ele tá confuso ainda. Às vezes, você é tomada por um sentimento de raiva. Às vezes, você é tomada por um sentimento de ódio, de rancor. Mas, ao mesmo tempo, tu sente saudade. Daí, tu sente um vazio. Daí, tu queria estar na presença dele. Daí, tu queria estar junto com ele. Daí, tu manda mensagem. Daí, tu tem a recaída. Então, essa confusão mental, ela não te traz clareza. O que eu quero dizer com isso, tá? Esse momento, ele é muito difícil. E muitas de vocês, prestem atenção, muitas de vocês ficam presas nessa fase, que é uma fase bem característica de quem sofre por dependência emocional. Alguém de vocês aí já percebeu que talvez tenha uma ferida de dependência emocional com o ex, que sente aquele vazio, que ao mesmo tempo parece que o ex traiu, o ex fez tudo de ruim para sua vida, o ex te destruiu, mas mesmo assim lá no fundo você ainda ama, mas ao mesmo tempo você sente raiva, e aí tu queria ter a presença dele, daí tu queria voltar, daí tu tem recaída. Alguém de vocês já passou por esse momento? E aí o que acontece? Essa dependência emocional, dependendo do nível, não te deixa seguir em frente, porque ela nunca vem sozinha, tá? A dependência emocional, ela vem junto com outros sintomas. Que sintomas que são esses, Andressa? Você tem esperança em voltar com o teu ex, lá no fundo existe uma pontinha de esperança, nem que seja uma pontinha de 1%, tá? Você tem esperança de voltar com essa pessoa. Segundo ponto, você vive no futuro. O que é viver no futuro, Andressa? É aquela ferida de projeção. Se você passou por um relacionamento de longa data, de longo prazo, você sempre tinha uma história contada na tua cabeça. É mais ou menos assim. Você casou, você teve filhos, ou você estava num relacionamento de união estável, não tem problema, o tipo do relacionamento, mas você estava com aquela pessoa e você planejou a tua vida, as tuas viagens, a casa que vocês iam construir, qual ia ser o carro que vocês iam comprar, como é que ia ser o aniversário dos filhos. Então, na tua mente, você tinha toda a tua história construída. Quem de vocês já tinha a história de vida construída com o ex? Vocês já tinham essa projeção? O que acontece? Quando você rompe essa projeção, quando você quebra esse padrão mental que você tinha registrado, é como se te tirassem algo que você já esperava viver. E aí,
quando você não consegue realizar tudo aquilo que você já tinha imaginado e já tinha concretizado na tua mente, é como se você quisesse sempre buscar essa história. É por isso que muitas de vocês estão presas nessa fase número 2, que é a fase, como eu falei, da dependência, a fase da leoa confusa. Lá no fundo, tu queria continuar vivendo essa história. Você ainda nutre essa esperança. E aí, para completar a farofada toda, para completar o caos emocional que vocês vivem, o teu ex, ele sabe como é que você funciona emocionalmente. O que isso quer dizer, Andressa? Você viveu um relacionamento com essa pessoa, então é natural que você saiba como é que funciona o emocional dessa pessoa e ele sabe como é que funciona o teu emocional. Lembra que eu falei no início da nossa conversa aqui que os relacionamentos eles acontecem no primeiro momento no plano das emoções e que é natural vocês terem essa conexão? O que acontece? Muitas vezes o teu ex ele consegue muitas vezes te manipular. Ele consegue ter poder sobre o teu emocional. O que isso significa? Que em algum momento da tua vida, você colocou essa pessoa, esse teu ex, na engrenagem central. Existem várias engrenagens na tua vida que você comanda, que você controla. E tava falando que o teu ex ele tem poder sobre o teu emocional, tá? E aí você coloca muitas vezes essa pessoa na engrenagem mestra, no centro. E aí, quando esse teu ex sai dessa engrenagem mestra, né? Sai da tua vida, você não consegue retomar o teu lugar. Num plano ideal, num relacionamento saudável, num relacionamento equilibrado, você sempre vai ser a tua vida. E isso não é individualidade. Isso se chama saber equilibrar e dar as devidas importâncias para todas as áreas da tua vida. O que acontece? Quando você tem uma ferida de dependência emocional muito forte, você bota o teu ex no eixo, no centro da tua vida, e aí, quando ele não tá mais presente, quando ele não tá mais junto com você, você fica desgovernada, você fica desorientada, você fica perdida, e aí você precisa dessa presença. Você não se vê capaz de retomar a tua vida, de reconstruir, de seguir em frente, porque tu registrou no teu plano mental que sem ele tu não conseguiria ser feliz. Gera um desconforto emocional tão grande que o melhor cenário para você é sempre voltar com o teu ex. E aí nisso, muitas vezes o teu ex sabe dessa tua fragilidade emocional, porque é óbvio, as pessoas sabem quando existe esse vínculo de dependência, tá, gente? E aí você fica se sujeitando, você não consegue se posicionar, você se enxerga como inferior e o teu ex ele é muito mais elevado, ele tem poder sobre você, é como se você precisasse da proteção dele para conseguir seguir em frente. E isso é horrível, porque pessoas que estão nessa fase número 2 passam muitas vezes 1 ano, 2 anos da vida num relacionamento ioiô. O que é um relacionamento ioiô? Eu sei que o meu ex está com uma outra mulher, ele está se relacionando, mas ele me procura, ele fala que gosta de mim, ele fala que quer voltar, ele fala que ainda é possível, que talvez ele vai mudar, que ele me quer, mas ao mesmo tempo ele não deixa esse outro relacionamento. O que acontece? Essa fase número 2, como a tua autoestima já está muito abalada, desde a fase número 1, porque você foi para o fundo do poço, a partir do dia que ele te trocou, que ele te traiu, que ele deu um fora em você, que ele deu um pé na bunda. Por que a gente não fala isso? Porque é a realidade. Nem já passei por pé na bunda, gente. Não foi nenhum nem dois, tá? Então, a tua autoestima que já tá no chão, você se coloca cada vez mais nessa posição de inferior. E você, nessa ferida da escassez, nessa ferida da dependência emocional, você não enxerga o seu valor. E aí, para ti, meu Deus, o meu ex é a única pessoa do mundo. Sem ele não tem outra pessoa. Eu vou morrer, eu não vou conseguir seguir adiante. E você se sujeita, porque na tua consciência o valor do teu ex está aqui, o valor do teu ex está aqui e o seu valor está aqui. Então, existe esse jogo de poder. E você que está aqui me assistindo e já está aí há há 1 ano, há 2 anos, sem conseguir superar e ainda fica nesse relacionamento ioiô, tem recaída, conversa com o ex dá uma pontinha de esperança, você acaba ficando nisso tudo, é por quê? Porque existe uma ferida muito profunda que precisa ser curada.
Então, resumindo, ferida número 2, fase número 2. Nesse cenário, dependência emocional, escassez, você não consegue se posicionar, você tem recaídas constantes, você acredita que sem o teu ex não vai conseguir ser feliz, você precisa dele, sem a presença dele ficou um vazio que você não consegue se sentir bem com a tua própria companhia. Então, tudo isso é reflexo da fase número 2. Uma fase, como eu falei aqui, uma das mais perigosas. Uma das mais perigosas. Por quê? Porque nesse cenário onde o teu ex tem poder e você se coloca em segundo plano, onde existe essa dependência emocional, você passa muito tempo da tua vida sem conseguir romper esse vínculo. Andressa, por que eu não tenho força? Por que eu não consigo romper esse vínculo? Porque é inconsciente. Você registrou essa informação na sua mente, tá? É por isso que você não consegue romper. Por mais que você saiba que você está num cenário ruim, como por exemplo, eu virei. Esses dias uma seguidora minha falou assim: Andressa, eu virei amante do meu ex. Andressa, eu tô ficando com o meu ex. Ele tá solteiro, ele tá pegando todo mundo e eu tô ficando com o meu ex. Por quê? Porque existe essa ferida inconsciente, existe tudo isso atrelado, essa projeção da vida que você não viveu, essa esperança que você gostaria de viver de novo, de reatar, de que ele é o homem da tua vida, de que sem ele você não vai conseguir viver. Então, tudo isso, toda essa história que você se conta, ela tá aqui. E é por isso que você não consegue romper o ciclo e virar a página. O que é a fase número 3? A fase número 3 é assim, do tipo, uhul, eu acho que eu já superei. Tô tentando me relacionar com outra pessoa. Você que tá tentando se relacionar com outra pessoa, mas não tá dando certo, eu preciso te dizer que muito provavelmente vocês estão na fase número 3. A fase número 3 tem muito mais a ver sobre o futuro que você quer viver, do que sobre o teu ex em si, tá? Vamos lá, vamos explicar em outras palavras para ficar bem claro aqui. A fase número 3 é aquele momento que você acredita que você já superou. Por quê? Porque você não tá mais no fundo do poço. Você não tá mais chorando pelo teu ex. Você já começa a olhar para outras pessoas. Você tem esperança, às vezes, de construir um novo relacionamento. Você conseguiu romper o ciclo da dependência. Você conseguiu passar pelas fases das recaídas. Você tá conseguindo seguir a tua vida. Você tá tentando, tá? Você tá tentando do jeitinho meio torto que você sabe, tá? Aquele jeitinho que você acha que vai dar certo. Mas a fase número 3, ela vem de uma forma muito sutil, tá? É aquele momento em que, cenário número 1, você acredita que se você se relacionar de novo, você vai sofrer. Você acredita que o teu ex era a única pessoa que seria capaz de te fazer feliz. Você tenta se relacionar, mas você só atrai pessoas incompatíveis, você só atrai pessoas que te rejeitam, você encontra pessoas que não dão o devido valor, você encontra pessoas que só querem curtição, você não consegue selecionar bem as pessoas que você quer se relacionar, porque muitas vezes você tá com aquele buraquinho, aquele vazio, tá? Você tá com aquele vazio emocional e aí você bota qualquer pessoa para suprir aquele vazio e acaba acontecendo o quê? Você atrai uma pessoa que vai te fazer sofrer de novo. Ou, às vezes, você fica presa no mesmo ciclo de comportamento, de padrão de relacionamento. Esses dias, uma seguidora minha me mandou um depoimento assim. Ela disse assim: Andressa, eu passei por um casamento de 16 anos, tá? O meu marido me traiu muito, muito, muito. Eu perdoei. Chegou o momento que a gente terminou. Fui me relacionar de novo. O outro relacionamento que eu tinha, demorei muito tempo para conseguir me conectar. Aconteceu a mesma coisa, a pessoa me traiu muitas vezes, eu não sei o que eu faço, eu só atraio traição na minha vida. O reflexo da fase número 3 é exatamente esse. Você atrair pessoas com o mesmo padrão, você atrair relacionamentos que vão fracassar. Vocês não conseguem se abrir emocionalmente. Quem de vocês aqui já tentou se relacionar? Conhecer uma pessoa bacana, tá? Mas o relacionamento estava andando, mas existia
uma nuvem, uma sombra, uma coisa assim no teu coração, sabe? Que aí tu queria amar, mas ao mesmo tempo tu tinha medo. E aí tu, sabe quando você tenta não se apegar? Sabe, tipo, eu gosto de estar junto, eu quero estar junto, mas a tua vontade, ela não é coerente com o que você está sentindo, porque lá no fundo você quer se proteger. Já aconteceu isso com alguma de vocês? Do tipo, estou me relacionando, estou conhecendo uma pessoa legal, mas eu tô com medo que vai dar ruim. E se eu acho que vai dar ruim, eu vou tentar me camuflar aqui, vou ficar mais na minha, né? Vou ficar um pouco mais distante, porque eu não quero correr o risco, porque daí se ele me largar, o que vai acontecer? Eu vou sofrer menos. Eu vou estar mais distante, né? A gente se ilude com essa ideia de que quando a gente não se entrega emocionalmente, não vai com tanta intensidade, naquele desejo, naquela aproximação, a gente acredita que depois vai sofrer menos. Só que o que acontece? O que acontece? Você, com a tua autorresponsabilidade, para e pensa. O que você está fazendo com a tua vida e com a vida da outra pessoa que você se relacionou? Às vezes, você encontra pessoas maravilhosas na tua vida, né? A oportunidade passa, a oportunidade chega até você. Só que você, triste realidade, não superou o teu ex ainda, não desbloqueou essa carga emocional, esses medos, essas crenças que você tem, e aí você foge. E aí você deixa de viver, você deixa de ser feliz. Outro ponto bem característico da fase número 3 é você não conseguir se sentir bem com a tua própria companhia. Muitas vezes vocês utilizam como válvula de escape relacionamentos para que você se sinta bem, para que exista um bem-estar, tá? E o que acontece? Esse é um outro ponto, né? Se você não tá bem contigo mesma, se você não consegue equilibrar o teu emocional e gerar o sentimento de bem-estar emocional, tá? Enquanto você tá sozinha, a chance de você cair de novo na fase número 2, no próximo relacionamento, numa dependência emocional, ela é gigantesca. O que eu quero te dizer com isso, tá? Que se você não está bem contigo mesma, pronta para um novo relacionamento, a chance de você se conectar com alguém e essa pessoa te fazer sofrer ainda mais do que o teu ex, ela é gigantesca. Por que muitas mulheres estão bloqueadas emocionalmente? Por que muitas mulheres desistem da sua vida amorosa? Acreditam que, eu tenho a síndrome do dedo podre, eu não consigo me relacionar com mais ninguém, homem nenhum presta, os homens só querem curtição, ninguém mais quer nada sério. Porque, de fato, essa crença, essa narrativa, ela veio de uma mulher que sofreu muito. E não sofreu só um fim de relacionamento. Às vezes está aí tentando há mais tempo se relacionar e só cai em relacionamentos frustrados. Por quê, Andressa? Porque não se curou. Porque não limpou essas feridas. Deu para entender? Às vezes a gente acha assim, porque não existe ninguém que vai se relacionar comigo. Esses dias uma outra seguidora falou assim, porque é muito difícil, agora que eu sou solteira e eu tenho filho, ninguém mais vai querer se relacionar comigo. Esse é o típico cenário de uma mulher que não curou o fim do relacionamento e aí ela tá botando crenças na cabeça dela de que com os filhos vai ser difícil, de que ninguém quer namorar, ninguém quer construir um relacionamento com uma mãe solteira. Isso tudo são crenças. E essas crenças, elas vêm nessa fase número 3. Então, muitas de vocês que estão aqui, que já estão há mais tempo tentando superar o ex, muitas de vocês estão aqui bloqueadas. Bloqueadas em que sentido? Com um monte de crença. Crença sobre você que você não vai ser capaz de atrair um relacionamento bom. Crença de que você não vai conseguir sustentar um novo relacionamento ou atrair uma pessoa bacana. Ou crença de que você vai ficar sozinho o resto da vida porque ninguém vai querer mais ficar contigo. Ou crença porque você não é merecedora ou você não se enxerga. Muitas de vocês não se enxergam vivendo um cenário próspero, um cenário de amor, um cenário de abundância. E aí vocês ficam nessas histórias e às vezes vocês até tentam ir para o campo de batalha. O que eu falo ir para o campo de batalha? Vocês tentam se relacionar de novo. Só que, como vocês não limparam, lembra que eu falei lá no início do nosso encontro de leoas de hoje?
Como vocês não limparam aquela carga emocional, lembra que eu falei? As dores, os traumas, a injustiça, a raiva, a traição, a rejeição, o abandono, a insegurança, tudo. Tudo ficou registrado lá na primeira fase. O que isso significa? Que se você não curou esse lixo emocional que ficou lá na primeira fase, o que vai acontecer? A bomba vai estourar na fase número 3. Olha que maravilha. E aí eu recebo os depoimentos de vocês dizendo assim, Andressa, conheci um cara bem bacana, mas aí eu tava fugindo dele, eu não ia nos encontros, eu deixava ele falando sozinho, eu tinha medo de me relacionar, eu tinha medo de sofrer. E aí você tá fazendo o quê? Você tá sabotando a tua felicidade. Você sabia disso? Andressa, como é que você sabe disso? Porque eu já fui uma pessoa exatamente como você. Isso tudo que eu tô te falando aqui, eu já passei. Eu já passei para me tornar a mulher que eu sou hoje, tá? E é esse o ponto. E aí você deve estar pensando assim, Andressa, e quando é que chega os dias de glória? Quando eu vou superar o meu ex? Quando de fato eu vou chegar na fase número 4? Tem alguma fase em que eu vou conseguir retomar minha vida? Tem alguma fase que eu vou conseguir ser feliz? Qual que é o capítulo bom da história, né? Você deve estar se perguntando assim, Andressa, e aonde a gente vai chegar com tudo isso? A fase número 4, como eu falei, existem 4 fases para você superar o teu ex. 4. A fase número 4 é a fase onde você recupera a tua autoestima, onde você começa a se enxergar de uma forma diferente, onde você sabe sobre o teu senso de valor, onde você se reconstrói na tua autoimagem. O que é a autoimagem? A forma como você se enxerga. Como você se enxerga? Né? É isso que vai transbordar. Se você se enxerga como uma mulher insegura, com medo, uma mulher que a qualquer momento vai ser de novo traída, vai sofrer de novo, isso vai transparecer. E é por isso que a fase número 4 é a cereja do bolo, porque você precisa não só curar o teu emocional, como você precisa também, né? Você precisa também fortalecer, porque se você não fortalecer, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai se recuperar, mas aí o teu senso de valor já tá no chão. E aí qualquer pessoa que vier para a tua vida tá sucesso, qualquer coisa serve. E isso é um problema gigantesco, tá? E aí, você deve estar perguntando assim, Andressa, mas e como é que eu faço, Andressa? Eu tô com um pouco de cada coisa aqui, né? Eu acho que eu tô um pouco em cada fase. É possível isso? É, tá? O que acontece? Você precisa entender que muitas vezes você sozinha não vai conseguir passar por todas essas fases. A maioria de vocês, tá? Se você tá aqui, se você tá me assistindo, é porque você de fato não tá na última fase. Você parou muitas vezes na fase número 3. Ou você tá recém digerindo esse fim de relacionamento e você tá na fase número 1, tá? Então existe essa divergência e vocês muitas vezes não vão conseguir fazer esse caminho até o final. O que eu quero te dizer com isso, tá? A gente precisa entender que existe um programa, existe um método, existe um como chegar a essa fase. E isso diz respeito ao programa Despertar da Leoa. Andressa, o que é o programa Despertar da Leoa? Estou chegando aqui agora, não sei o que é. O programa Despertar da Leoa é o meu programa de superação, aonde você vai ter acesso início, meio e fim, onde você vai passar por todas essas fases, onde você vai conseguir compreender cada uma dessas feridas que você armazenou, que você guardou no teu inconsciente para chegar no final, na 4ª fase e tá pronta para se relacionar. É esse o ponto, tá? Então eu vou começar respondendo aqui. Estou com sinais de todas as fases. Achei que estava melhor. O que acontece? Essa pergunta dessa leoa, mais alguém achou que estava melhor, achou que tinha superado, mas está numa fase achou que estava numa fase muito mais avançada, que estava prestes a superar, mas no fundo não conseguiu ter essa ideia, acho que estou com um pouco da fase número 1, da fase número 2, da fase número 3. Alguém de vocês também, assim como essa leoa, tá com sinais de todas as fases aí? Gente, a gente precisa entender que
Existe um início, um meio e um fim. Se você não curar essas feridas que estão lá na primeira fase, o processo é o seguinte: isso tudo vai vir durante toda a tua vida. Lembra que eu falei no início que o teu inconsciente, a tua mente, ela vai armazenar uma carga emocional? E aí, essa carga emocional, olha ali, ó, vai percorrendo. Ou seja, se você não faz um processo de curar toda essa carga emocional, todas essas dificuldades, tá? O que acontece? Você vai chegar numa estaca confusa, numa estaca mediana. Você precisa limpar. A fase número 1 é a fase crucial. E é a fase que eu vou explicar para vocês, é a fase que você mais tem dificuldade. Por quê? Porque você não tem, como eu falei antes, não tem como você abrir uma chavezinha na tua mente e esvaziar aquela gaveta das emoções ruins. Você precisa de técnica. Por quê? Porque está no teu mental, está aqui o problema, tá? Não está no físico, não está no racional. Todas vocês que estão aqui me assistindo, eu tenho certeza que você quer superar o teu ex. E eu tenho certeza que você travou no processo porque você quer, você deseja isso ardentemente, você quer superar, você quer ser feliz. Só que a tua emoção, você não consegue acessar. Você não consegue limpar isso aqui, porque isso exige técnica, isso exige conhecimento, isso exige acessar as tuas emoções. Próxima pergunta aqui. Já faz 6 anos que tô sofrendo e ainda não superei. Bom, vamos lá. 6 anos, gente. 6 anos com a vida parada. 6 anos com a vida confusa, com a vida estagnada. Existe um ponto crucial. E esse ponto é determinante, presta atenção. Esse ponto, ele é determinante para você conseguir superar o teu ex e ser feliz de novo. Quando você passa um ano é muito tempo, tá, gente? Quando você passa um ano e você não consegue superar, eu preciso te dizer que não é normal você sofrer um ano pelo teu ex. Não é normal você ficar com um desequilíbrio emocional. Não é normal a tua vida ficar estagnada um ano, tá? O que eu quero te dizer com isso? É que, tá? Você precisa ter consciência e dizer para você mesma assim: fulaninha, eu tô há um ano aqui. Começa a ler aqui, tô há 6 anos sofrendo. E eu pergunto para você, eu jogo essa pergunta. E o que tu fez? Responsabilidade, tá, gente? E o que você fez para você conseguir superar? Você tem que reconhecer que muitas vezes você precisa de ajuda. Como eu falei, a gente não sabe acessar as nossas bagagens emocionais, a gente não consegue. A gente precisa dizer assim, Andressa, preciso de ajuda, eu realmente preciso investir em mim, eu preciso fazer algo por mim, eu já tô há 6 anos aqui. 6 anos eu podia estar construindo uma família com outro cara, com uma outra pessoa, podia estar feliz, podendo viver a minha vida, e eu tô 6 anos parada. 6 anos. E aí muitas de vocês falam assim, né? Ai, mas as minhas amigas estão me dando força, as minhas amigas me ajudam, as minhas colegas do trabalho são muito conselheiras, elas me ajudam um monte. Você tem que entender que, por mais boa que seja a intenção dessas tuas amigas, tá? Por mais que seja a melhor amiga do mundo, ela não tem conhecimento. Ela não tem habilidades comportamentais que vão te fazer superar. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você se ancora no conselho das suas amigas, você recorre a uma ajuda que não é a ajuda de um profissional, e aí toda e qualquer ajuda externa, ela vai vir carregada de um julgamento, ela vai vir carregada de um olhar, e esse olhar, em vez de te ajudar a superar, ele vai te contaminar, vai te distorcer, porque o teu emocional já não está estabilizado. Então, cuidado. Quando você fala que você está 6 anos sofrendo e ainda não superou, a gente precisa ser sinceras e reconhecer. Será que eu, de fato, não preciso de uma ajuda? Será que, de fato, não chegou a hora de eu enxergar que é a minha hora, é a hora que eu preciso superar, é a hora que eu preciso, de fato, né, conseguir reconhecer a minha fragilidade e reconhecer e pedir socorro?
É esse o ponto. Filhos, hoje pago psicólogo para os meus filhos e acabo me deixando em segundo plano. Eu entendo que talvez a tua prioridade número 1 seja os teus filhos, tá? E aí, essa preocupação, ela precisa acontecer, mas existe uma ordem, tá? Eu não tô dizendo que é para te parar de investir no psicólogo dos teus filhos. Só que existe um fator determinante, tá? Entende que o teu filho, tu pode pagar o melhor psicólogo do mundo pro teu filho. Mas se você não tá curada, se você não passa por um processo onde o teu emocional tá bem, ele vai ver você sofrendo. Ele vai ver você triste. Ele vai ver você muitas e muitas vezes para baixo. E o teu filho vai absorver aquele meio. O teu filho vai absorver aquele emocional, tá? O que eu quero te dizer com isso? Que a ordem dos fatores é a seguinte: você precisa se curar, você precisa estar bem emocionalmente, reestabelecida, e na sequência o teu filho vai ver isso. Isso vai respingar, porque ele vai olhar para você e vai dizer assim: poxa, a minha mãe tá bem, a minha mãe tá feliz, a minha mãe não tá mais sofrendo pelo meu pai. Ela tá conseguindo retomar a vida dela, minha mãe tá, eu vejo ela bem. Então é esse o processo, não, cuidado, essa inversão de ordem, essa inversão de tratamento, ela vai ajudar o teu filho? Vai. Só que não adianta se você não se curar, porque o meio, eu tenho certeza que você vive com os teus filhos. Eu acredito que a guarda das crianças está contigo, né? Então ele sabe, as crianças sentem, as nossas emoções, elas transparecem, elas aparecem de forma natural. Então você precisa entender isso, tá? Faço terapia com psicólogo e não entendi o que é o programa. É a mesma coisa? Vou explicar para vocês qual que é a diferença do programa e de uma terapia convencional, tá? Hoje, a gente sabe que existem várias terapias e o psicólogo é uma terapia que normalmente é a mais recorrida, né? A gente precisa entender que hoje um tratamento com um psicólogo, tá? E eu vou falar de forma generalista, tá? Hoje um tratamento com psicólogo, a gente normalmente, e eu falo porque eu já passei por tratamentos com psicólogos, a gente trata a nossa área do cérebro que é o racional. O que isso significa, Andressa? Que você senta na frente de uma pessoa, no caso de um profissional, um psicólogo, e você relata o que você está sentindo. Concordam comigo? É isso, não é? Você senta lá, você fala como você se sentiu, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e por aí vai, né? Qual que é a diferença do programa Despertar da Leoa? Andressa, o programa Despertar da Leoa é uma terapia? Não. O programa Despertar da Leoa é um e-book? Não. O programa Despertar da Leoa é um programa de superação. O que isso significa? Que hoje, quem assistiu esse nosso encontro de leoas desde o início, eu falei que nós precisamos mexer no nosso emocional, na nossa mente, no nosso inconsciente, porque quando acontece um trauma, quando acontece um fim de relacionamento, nosso mecanismo, nosso emocional absorve uma carga ruim e isso fica armazenado aqui, certo? O programa Despertar da Leoa, ele tem como peça fundamental unir o teu racional e o teu inconsciente. Andressa, como assim? O que é o racional? O racional é tudo aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Por exemplo, eu estou com sede, eu vou pegar esta água e vou beber. Isso racionalmente. Você toma uma atitude, você tem um desejo e você faz. O teu inconsciente, ele é um programa automático, ele é um piloto automático. Então, são as tuas emoções, a tua carga emocional. Vamos dar um exemplo. Andressa, eu tô triste, eu tô com ansiedade, eu tô me sentindo frustrada, eu tô me sentindo inferior. Isso tudo são emoções, tá? Essas emoções, elas estão aqui dentro, tá? Aqui dentro da tua mente. Por mais que você queira, vamos lá ver se você tá acompanhando meu raciocínio. Por mais que você queira superar o teu ex, te sentir bem, retomar a tua vida, não existe um botãozinho que você aperta na sua cabeça e essa tristeza, ela vai embora. Essa ansiedade, ela vai embora. Para a gente fazer isso, a gente precisa acessar as tuas emoções. Como que a gente acessa as emoções? Através do inconsciente. Por isso que a diferença de uma terapia convencional e do programa Despertar da Leoa
é que o programa é um programa de superação que vai trabalhar os teus dois modelos mentais, racional e inconsciente. Não basta você querer superar, você tem que mexer, você tem que ressignificar tudo isso. Andressa, mas eu tenho filho com o meu ex. Eu acho que eu não vou conseguir, porque assim, eu tenho que ver o meu ex todo o tempo, eu tenho que conversar com o meu ex, eu tenho que enxergar o meu ex todo final de semana, né? E aí, gente, é esse o ponto. Você precisa, tá? Você precisa entender que se existe uma coisa muito clara. Ou você engata a tua marcha, a marcha do teu carrinho e acelera, pisa no acelerador e supera de vez esse ex, supera de uma vez por todas o pai dos teus filhos, ou você vai passar anos sofrendo porque você não vai ter essa questão de, eu vou ter contato zero. Gente, se fosse fácil um contato zero, se fosse fácil um contato zero, a gente pegava o nosso rico celularzinho, como muitas de vocês fazem, bloqueava e já superei. Só que não é assim que acontece. A emoção está aqui dentro. Então, você precisa fazer essa inversão de papéis emocionalmente. Você tá com um vínculo que vai ser para tua vida inteira. Se você não olhar para esse vínculo e fazer essa inversão de papéis, ou seja, entender afetivamente que você agora é ex-mulher e mãe do filho dele, você vai estar sempre alimentando aquele cenário de esposa ferida, esposa abandonada, ele largou a família, ele largou os filhos para morar com outra. Então, tudo isso não vai ser digerido assim do dia para a noite. Então, você precisa entender isso. Se você tem um filho com o teu ex, é mais importante ainda você olhar para esse fim de relacionamento para você mudar. Se não é cada fim de semana, cada vez que tu tiver que pegar o teu celular para falar com o teu ex, você vai se sentir mal. É verdade ou não é verdade? Tô mentindo? Você se sente mal, você fica frustrada, tá? Então você precisa entender. E quero ver você passando por essas 4 fases do fim do relacionamento, chegando ao final, uma leoa rainha, pronta para viver a vida que tu é merecedora de viver, tá bom? Um grande beijo e até!